gente vai falar das mochilas então, que é um apetrecho aí um dos mais importantes para a volta às aulas, né? Chegada a hora da compra, muitas famílias ficam em dúvida na escolha da mochila ideal. E não só na hora da compra também, mas na hora de organizar para ir para a escola, né? Escolhem a cor, o personagem, a mochila mais bonitinha, de rodinha ou é de alça. Mas e daí, gente? Não é? Precisa ficar atento com a segurança também do item. Por isso que a gente está recebendo hoje aqui o médico ortopedista e traumatologista também aqui de Chapecó, Joaquim Reichmann. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem. Boa tarde. A satisfação é nossa. Então, nos conte, tá? A criança, a partir de que idade pode usar mochila? Tem alguma orientação nesse sentido? Como é que é? Assim, tem uma regra básica que a mochila não deve ultrapassar, quando for de alças, 10% do peso corporal da criança. Tá. Então, ali uma criança de 6, 7 anos, que pesa, em média, 20 quilos, não deve passar de 2 quilos, veja bem, Sim, é pouca coisa. É pouca coisa, né? Isso considerando já o peso da mochila mesmo. Sim, então essa é uma boa orientação para a hora de organizar o material para ir para a escola, né? Ter esse cuidado de não ultrapassar os 10% do peso da criança. E aí, doutor, a criança, bom, se ela vai puxar de rodinha, é mais indicado, menos indicado? Qual é a relação aí? Então, respeitando esse limite de... Também tem que cuidar do peso aí. Na rodinha, nós temos que cuidar um pouco mais o puxador. Quando a criança está puxando, ela tem que estar numa posição correta, de pé, não pode estar com a coluna curvada. Porque se ela tiver a coluna curvada, também vai forçar. Vai prejudicar. Ela tem que estar com a postura correta, puxando. Em resumo, o puxador tem que ter o comprimento certo. Tá, bom, a gente vai explicar isso tudo daqui a pouquinho. Estamos com alguns modelos de mochila aqui para a gente poder entender melhor como é que funciona isso. Agora, de que maneira isso pode atrapalhar no desenvolvimento, na postura da criança, futuramente até, doutor? Muito. Você veja bem, o nosso corpo está ancorado, vamos dizer assim, na coluna vertebral. Os ombros, cabeça, pescoço, tudo, né? Então, se você tiver um peso excessivo ou uma mochila colocada, não existe mochila inadequada, né? Existe colocação da mochila inadequada, né? Então, se a gente colocar uma mochila de maneira inadequada, então você pode ter um desequilíbrio de forças musculares através dos ombros, que vai repassar esse momento de força diretamente para a coluna vertebral e poderá causar dor nas costas, má postura, pode piorar alguns hábitos e alguns vícios de postura, tipo a escoliose, piorar uma escoliose, que é uma doença de origem genética, mas que pode ser piorada com o uso de material muito pesado de maneira inadequada. E sem os cuidados posturais adequados. Essa fase da criança, da adolescência, é importante esses cuidados, imagino, pela formação do corpo. Como é que é essa relação? Doutor? Muito. A gente tem que começar a cuidar desde que nasce, né? Porque, na verdade, assim, a gente começa a envelhecer quando nasce. É verdade. Os cuidados, então, tem que começar a partir dali. Então, nas crianças com a idade pré-escolar, escolar, o adolescente, ele tem uma característica que ele, vamos dizer assim, ele tem uma postura própria, né? Ele tem uma atitude própria, né? Sim. Então ele bota a mochila lá embaixo nas costas, caminha daquele jeito. Ou de um lado só. Ou de um lado só, entende? Ele tem O estilo. aquele perfil, aquele estilo dele, né? Então, só que muitas vezes usando a alça de um lado só, ele vai fazer uma sobrecarga de um lado. Isso poderá gerar uma dor nas costas, mas com certeza, pelo menos uma má postura ele vai ter, porque ele tem uma descompensação, tem muito peso de um lado e menos do outro. E mesmo que seja por pouco tempo, é só o período de chegar na escola ou voltar para casa, já é o suficiente para atrapalhar? Sem dúvida, mas sempre a gente fica mais tempo com a mochila do que a gente imagina. É raro aquela pessoa que pega assim, eu vou ficar um pouquinho parado, vou colocar no chão, depois eu pego novamente e coloco. Isso a gente não vê na prática, né? Você pode ver que na teoria funciona, na prática a gente deixa nas costas mesmo, né? O ideal é isso, então, enquanto não estiver usando ou não estiver no percurso, sempre que puder, larga. Sempre larga, sempre larga. Bom,
Bom, a gente vai agora, você pode ir participando conosco, tá? Vai mandando essa pergunta pelo WhatsApp, pelo Facebook, que eu estou acompanhando tudo aqui, para a gente poder continuar nossa conversa aqui com o Dr. Joaquim Reichmann hoje aqui, que é ortopedista e traumatologista, nos ajudando a entender um pouquinho de como fazer direito isso, fazer certo com as nossas crianças, né? O uso da mochila e do material escolar. Então, vai participando com a gente, o nosso WhatsApp está aí para você, o Facebook também, fique à vontade. A gente vai agora aqui, então, conversar, a gente preparou aqui alguns modelos. Por favor, doutor, vem aqui para trás, acho que vai ser melhor para o senhor nos ajudar. Pode passar aqui para trás, eu acho, doutor. E a gente trouxe alguns modelos aqui, então, para entender como cada um pode colaborar ou, de alguma maneira, prejudicar, então, a postura e até a formação do corpo, né, da criança ou do adolescente. Essa mochila estava de pé até agora, tá, gente? Agora ela resolveu querer cair, mas vamos lá. A gente tem aqui esse modelinho de alça cruzada, que chama, acho que tipo carteiro, né? Então, vai usar de um lado só. E daí, doutor? Então, essa é uma mochila, como eu disse, não existe mochila inadequada, existe mochila para atividades afins, né? Então, para a criança em idade escolar, essa não é uma boa opção. Por quê? Porque mesmo você atravessando a alça, tira dela, você não consegue fazer com que o peso fique bem equilibrado, porque isso aqui vai começar a jogar no seu quadril, você caminha, ela fica batendo ali, né? Então, essa é um tipo de mochila que pode ser usada para outras atividades, né? Mas não atividade escolar. Entendi. E até porque se usar aqui só de um lado só, vai acontecer aquilo que o senhor estava explicando, né? Da tal da compensação. Se você, exatamente, ela vai de um lado só, pior ainda, porque ela vai se compensar, um lado vai ter muito peso e o outro não vai ter. Então, é uma coisa bem lógica, né? Vai puxar a nossa coluna para um lado. Entendi. Ou o senhor sugeriu o uso dela para outros fins, por exemplo, um passeio, talvez? Seria assim, talvez um passeio, uma mochila para você levar no carro, que você vai ficar menos tempo, talvez, carregando ela e que não carregue muito peso. É para coisas leves. Esse tipo de bolsa, assim, a gente vê muitos homens usando também, né? Em época de trabalho mesmo. Perfeito, né? Você pode usar o seu notebook ou algum material de trabalho, né? Ela é uma mochila que tem a sua serventia, né? Só nós estamos dizendo que ela não é adequada para as crianças no colégio. Sim, mas claro. Ela pode ser usada com moderação, você pode alternar, tipo, usa de um lado, depois usa um pouquinho no outro lado, vai alternando, e não é uma mochila para se carregar muito peso. Entendi. A altura dela, já que a gente vamos ajudar os homens e as mulheres que gostam de usar ela para o trabalho. Bom, a altura dela eu acho que ela está um pouquinho baixa, eu acredito que ela deveria ser um pouquinho mais nessa altura aqui, assim. Mas na altura do quadril mesmo. Mais alta, a altura do quadril, exatamente. Acho que você consegue, senão ela vai ficar jogando muito, né? Sim. Aqui como ela tá pegando no meu joelho já, praticamente. Isso, aqui então você consegue melhorar, né? E até de repente até com a mão aqui dá para ajudar, né? Nessa altura aqui maiorzinha, se for o caso, né? Aí existe aquele toque pessoal, né? De adaptação Mas pelo peso mesmo, eu digo, sabe, doutor? Nessa altura aqui eu consigo estender meu braço e ajudar o meu ombro a trabalhar, correto, né? Mas de qualquer maneira ela vai puxar para o lado mesmo. E se você transpassar ela, também fica mais difícil se ela fica mais para baixo. Sim, é verdade. Bom, essa daqui é uma mochila de costa normal, mas essa situação também, além das crianças, tem muito adulto que usa para o trabalho, né? E aquilo que a gente estava falando, né? O meu estilo de andar com a mochila só de um lado não é bom também, então. O estilo até que é interessante, né? Agora, para a nossa coluna vertebral, vamos dizer assim, para poder causar dor nas costas, esse tipo, uma postura, não é bom. Por quê? Porque aqui ela tem duas situações. Ela está muito baixa, né? Ela tem que ser carregada mais no alto das costas, né? E você está usando apenas uma alça aqui. Nós temos que usar sempre as duas alças. Sempre haver um equilíbrio de forças, né? E mais ou menos na parte alta das costas aqui. Se você colocar muito para baixo, ela vai forçar a coluna vertebral e ela vai causar dor com mais facilidade. Então, quer dizer, mais ou menos ali onde termina o bumbum, ela pode começar a e se você perceber, se você deixar ela na parte alta das costas, como ela vai fazer a tração as duas alças aqui, ela vai te ajudar até você ficar numa postura mais correta. Sim. Ela vai te ajudar na postura. Desde, claro, que o peso não seja excessivo, né? Entendi, muito bem. E sempre cuidando com os 10% do peso da criança, né? Muito bem.
Não intervalo ainda, né? Não está na hora. Vamos lá, então vamos continuar. Essa daqui também é um modelinho que eu lembro que eu usava bastante na faculdade, assim, o tal do fichário, né? Ficar carregando de um lado só a pasta. Embora ela tenha alça, mas ela vai acabar ficando só de um lado também, se for usada. E aí, doutor, o que podemos considerar sobre esse modelo? Eu acho que você pode usar assim no braço, como você está usando, alternar. E você pode usar ela também de uma maneira a tiracol, né? E usar o braço como apoio para estabilizar, para não ficar jogando para lá e para cá, né? Porque a única mochila que estabiliza seria essa daqui, né? Das costas, tem as duas alças e às vezes tem ainda aquele tirante de cintura, né? Que também ajuda a segurar. Essas são mais, vamos dizer assim, mais instáveis, vamos dizer assim, né? Você tem que ajudar, tem que apoiar ela com o braço, com a mão. Mesmo que ela esteja tiracol, você tem que dar uma seguradinha, né? Seria essa a diferença. Entendi, é verdade mesmo. Quando cansa um braço é fácil de trocar para o outro, né? Dá para alternar, é verdade. Essa aqui também é boa para os adolescentes, o pessoal gosta bastante.